A paz do Senhor para os irmãos, que Deus possa vir nos abençoar nesta noite, em mais um culto no lar, onde o Senhor vem falar conosco nesta noite. Uma palavra concernente a um estudo, seria mais um culto de doutrina para nós nesta noite. Que Deus venha falar ao meu coração e ao teu coração, em nome de Jesus. Aos nossos irmãos aí em Vassouras, aos nossos irmãos aí em Ubá, aos nossos irmãos espalhados aqui em Volta Redonda, mesmo aquele que não está conosco ali na nossa congregação, mas sente o desejo de estar conosco ali, também que o Senhor possa te abençoar através desta palavra. Pois bem, a palavra que Deus traz para nós nesta noite no livro de Salmos, de número 38, verso de número 12. Logo após estaremos lendo também Provérbios, capítulo de número 13, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. Salmos 38, verso 12. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal dizem coisas perniciosas. Agora Provérbios 13, 14. O ensino do sábio é uma fonte desviada para desviar dos laços da morte. Pois bem, através deste texto base, onde nós acabamos de ler, nós estaremos falando nessa noite sobre libertação dos laços invisíveis. Libertação dos laços do passarinheiro. Eu havia comentado com os irmãos há algum tempo, em uma outra mensagem, que nós iríamos falar sobre essa parte, sobre esse estudo, aonde nós falamos sobre o laço do passarinheiro. Agora vamos lá, o que são laços do passarinheiro? Pois bem, os laços do passarinheiro representam armadilhas para prender os pés de suas vítimas, dando-lhes aparência de livres, pois não causam dor, pois o laço é leve e sutil, e assim prende no primeiro momento os pés, mas a intenção é prender totalmente a pessoa em prisões maiores, as quais ela não consiga mais se libertar. São armadilhas sutis que nos levam a grandes prisões, como um pássaro que vai atrás de um alimento colocado pelo passarinheiro e tem seus pés presos ao seu laço, definitivamente, ou para ser vendido, mas que com certeza de que perde a sua liberdade para sempre. Então isso seria o laço do passarinheiro. Agora, laços invisíveis. O que seriam laços invisíveis? Há um relato que fala sobre adestramento de pássaros, que eles são presos por laços de barbante, num comprimento limitado, e quando o pássaro voa para longe do amestrador, esse puxa para sua mão. Com o tempo, o pássaro se acostuma com aquela distância limitada. E quando o amestrador tira o barbante, mantendo somente o laço, o pássaro fica preso àquela distância, mesmo não tendo mais barbante limitador. É como se tivesse os laços invisíveis que o prende. Então nós vamos falar sobre laços nessa noite. Laço do passarinheiro, laços invisíveis. Tem pessoas aí achando que está livre e não está livre nada. O inimigo colocou nela o laço do passarinheiro. E nós vamos ver que aqui vai dizer no estudo que nós estamos falando nessa noite, que esse laço ele funciona dessa forma. Assim como o amestrador ele coloca o laço e deixa o pássaro ir até uma certa distância, depois ele puxa novamente. O pássaro vai até uma certa distância e ele puxa novamente. Até que chega um certo ponto que ele tira o laço.
ele tira o barbante do pássaro. E ele solta esse pássaro. Mas são laços invisíveis. Tão acostumado a ir até aquela certa distância e voltar, agora o pássaro ele pega e fica preso com isso na sua mente. Você está entendendo? Então tem pessoas que ainda acham que estão livres, mas estão presas ao laço demoníaco, aonde o inimigo o prendeu sutilmente. Então nós vamos ver nessa noite 7 laços. 7 laços que querem roubar a tua constituição. 7 laços que querem acabar com a sua vida. Nós vamos ver hoje 7 laços. De que maneira o inimigo trabalha. Dizem que na arte da guerra tem que conhecer bem a si mesmo e o seu inimigo. Porque se você não conhecer o seu inimigo, fica difícil de você montar estratégias para combatê-lo. Então, diz este livro sobre a arte da guerra que você tem que se conhecer e conhecer o seu inimigo. Então nós vamos conhecer o nosso inimigo nessa noite, ver de que maneira ele trabalha. Nós vamos estar aqui, Deus revelando para nós nesse estudo, 7 laços aonde o inimigo usa para roubar a nossa constituição. Primeiro laço: se envolver sentimentalmente com pessoas que são espiritualmente diferentes de nós. Já lembrou de alguém? Já vivenciou isso em algum momento da sua vida? Isso mesmo. Que prova que foi? Conseguiu se livrar? Que bênção. Tem pessoas que não conseguem. Tem pessoas que ainda estão presas ainda a este laço que o inimigo armou para ela. Vamos para a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo de número 11, versículo de 1 a 3. Que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. O problema de Salomão não era o de se envolver sentimentalmente. O problema era se envolver com pessoas que eram espiritualmente diferentes de Salomão, que tinham seus deuses como os demônios, que se mudavam para uma configuração de pecados, que os alimentavam, que punham em prisões aqueles que se envolviam com os seus enviados. Salomão teve um laço perigosíssimo que pegou no seu coração, trazendo-se sujeitar às suas esposas idólatras, que lhe perverteram o coração, sede dos sentimentos. E ele que construíra um templo maravilhoso ao Senhor, agora construía também templos a demônios, como Astarote, espírito da prostituição e lascívia, a Maloque, demônio que destruía crianças, a Camuz, entidade de violência, sacrifício humano. É difícil imaginar que aquele que recebera de Deus orientação para construir o templo no lugar de Davi, seu pai, agora era massa de manobra de demônios. Mas isso foi o que aconteceu com Salomão. Tudo porque ele caiu nesse laço, nesse primeiro laço. Se envolver sentimentalmente com pessoas que são espiritualmente diferentes de nós. Você está entendendo?
Às vezes, por muitas das vezes, você viu seu pastor falar isso. Olha, irmãos, vigiem, jovens que queiram se casar, queiram casar aqui na igreja, procuram uma jovem da igreja que professa a mesma fé que a sua. E muitas das vezes você às vezes não deu ouvido ao seu pastor. E foi lá fora, encontrou com uma pessoa que professava uma fé diferente da sua. E muitas das vezes, agora está nesse laço que o inimigo armou. E agora você, que é cristã, chega em casa, encontra o esposo ou encontra a esposa que não professa a mesma fé que a sua, e às vezes vocês se encontram nessa situação. Mas que Deus possa te livrar nessa noite, te dar vitória sobre este laço, e você, jovem, os jovens da igreja de hoje, que possa estar atento ao que o Senhor fala contigo nesta noite. Esse é apenas o primeiro tópico que nós estamos entrando. Vamos continuar logo em seguida.